Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente com o projeto Viva Deus. O projeto que visa incentivar você a executar, a trabalhar para o reino, a produzir frutos dignos de louvor. Agora nós iremos ouvir alguns relatos de nossos irmãos de como foi feita a transformação em sua vida. Todos eles necessitaram de que algum irmão falasse do amor de Deus para ele. E aí se cumpriu o ID de Deus. Vem ver conosco. A paz do Senhor, irmãos. Hoje estou aqui para contar para vocês como ocorreu minha conversão. Renato e eu éramos casados há 12 anos e estávamos enfrentando uma grave crise conjugal. Parecia que nosso casamento não teria mais jeito. Senti no coração de procurar pelo pastor Luiz e pela Elisa, e a partir desse dia eles passaram a cuidar mesmo da gente. Ligavam, faziam visitas, aconselhamentos, e em uma dessas visitas nos convidaram para fazer o curso Casados para Sempre. Nós aceitamos e na primeira aula já senti algo diferente. Eram lições maravilhosas que nos ajudavam a conviver de uma forma mais harmoniosa, a valorizar o que o outro tinha de bom e principalmente a não desistir de nossa família. Recuperar um casamento que parecia não ter jeito foi um maravilhoso presente que nossa família ganhou de Jesus. Mas ali naquele curso aconteceu algo ainda maior. Eu conheci Jesus. E a cada louvor cantado, a cada oração que era feita, a cada lição que era ministrada, cada momento de comunhão que tínhamos com os outros casais que também estavam ali caminhando com a gente, fazia com que cada vez mais e mais quiséssemos conhecer esse Jesus. E sentir a presença dele então me deixava maravilhada. E foi ali no curso que aceitei Jesus, pois percebi que sem ele não daria mais, não tinha mais como viver sem aquela presença maravilhosa. E o meu esposo, que estava afastado há anos, também voltou para o Senhor. Pouco depois nos batizamos e percebemos que foi a melhor escolha que fizemos em nossas vidas. Hoje somos novas criaturas, sabemos que não estamos sozinhos, que o Senhor caminha conosco a todo momento e nós também temos o desejo de caminhar com Ele, continuar essa caminhada com Ele sempre. Quando decidimos não separar o que Deus uniu, não foi fácil. Muitas lutas ainda vieram, talvez se estivéssemos sozinhos não teríamos conseguido, mas em Cristo somos mais que vencedores. Nessa quarta-feira, dia 27, completamos 25 anos de casados, para a honra e glória do nosso Senhor e para a alegria de nossa família. A dor foi o veículo que nos conduziu a Cristo, mas é o amor que temos por Ele que
que faz com que continuemos a seu lado, trilhando os seus caminhos de dia a dia, buscando a Ele, louvando a Ele, tudo isso por esse amor. Agradeço muito a Deus por sempre estar ao nosso lado. Agradeço ao pastor Luiz e à Elisa, que nos apresentaram esse Jesus maravilhoso. Agradeço também ao Felipe e à Vivi, que estiveram caminhando com a gente, também nos ajudaram muito. Só tenho realmente a agradecer a cada pessoa que ajudou, ao Renato e a mim, a ter esse conhecimento de Jesus e trilhar os caminhos dele. Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. A paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui gravando esse vídeo para contar como foi o meu testemunho através do evangelismo. Minha conversão, né? E eu morava ali na rua Florianópolis, 331, na Praça Seca. Tinha uma vizinha que chamava Dona Leonor, eu morava em frente à casa dela. Ela era cristã há muitos anos. E ela sempre falava de Jesus para mim, me convidava para a igreja. Eu nunca quis ir à igreja, nunca quis. Aí então, irmã, ela tanto insistiu, um dia ela fez um culto de ação de graça na casa dela. Neste culto, ela me convidou. E nesse culto quem dirigiu foi a irmã Elisa, né, que hoje é missionária, e mais algumas irmãs. E aí o culto foi um culto maravilhoso, muito alegre, e no final fez o convite para quem queria aceitar Jesus. Eu falei que não queria, porque eu já tinha Jesus. Desde que eu nasci, eu já era de Jesus. Eu não entendia realmente o que era ter Jesus no coração. E aí, irmã, passou o tempo, muita tribulação, muitas lutas, filho pequeno, muitas lutas mesmo, não dá para contar. E um dia ela viu na minha luta, ela falou: Dária, você não quer que eu chame as irmãs da igreja para vir aqui fazer um culto na sua casa? Para quem sabe as coisas mudam, né? E aí, irmão, foi o que aconteceu. Ela convidou a irmã Elisa, ela veio com algumas irmãs, a irmã Vilma Safra e a irmã Cátia Moutella. Fizeram esse culto e aí foi assim muito maravilhoso. As irmãs deu alguns testemunhos das suas vidas. Houve uma pregação da palavra, os louvores maravilhosos, lindos, e eu me emocionei muito, chorava o tempo todo, durante o culto, eu e meu esposo ali comigo. E ali, irmão, no final, a irmã perguntou se eu queria aceitar Jesus. Irmão, imediatamente eu quis aceitar esse Jesus na minha vida. Fiquei assim, maravilhada. E elas fizeram o convite se eu podia ir na igreja no dia seguinte. Eu falei: não, eu vou. E aí, irmã, desde esse dia, fui lá na igreja, fizeram o convite no culto também. Eu ali confirmei que queria aceitar Jesus. E desde este dia, irmão, nunca mais eu deixei esse Jesus maravilhoso sair da minha vida. Não é porque Jesus não sai. A gente é que sai da presença dele. Mas eu, graças a Deus, foi a minha conversão verdadeira. Eu e minha família, meu esposo, meus filhos, que hoje também estão nos caminhos do Senhor. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E esse culto no lar, irmãos, é um culto maravilhoso, onde há muito conversão de almas, salvação de almas. Por quê? Ali as pessoas se sentem mais à vontade, mais livres, né? E ali foi o que aconteceu comigo, naquele culto no lar. Né? E eu só tenho a agradecer a Deus por hoje estar na presença dele. Nada me faz sair da sua presença, porque não tem coisa melhor. Sem ele nós não somos absolutamente nada. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu fui criado num lar evangélico, até a minha adolescência. Com uns 14, 15 anos eu criei assim, mais ou menos, eu me desviei. Aí com 17 para 18 anos eu comecei a beber até meus 37 anos. Depois, nesse período, desse meado, em 2010, eu conheci uma pessoa, vivi com ela 7 para 8 anos também.
fiquei convivendo com ela e através dela, dessa separação dela, que eu me separei dela, que começou o processo da minha conversão, que eu comecei a frequentar lá a igreja, né, lá do Igreja Evangélica Ministério do Avivamento, através dos meus pais, minha mãe e meu pai sempre me convidando. Depois que eu me separei, que eu fiquei muito, muito mal, cheguei num período na igreja muito ruim da minha vida, triste, com uma tristeza muito profunda mesmo. E aí eu comecei a frequentar, né? E numa dessas visitas na igreja, a irmã Francisca, a esposa do pastor Luiz Carlos, numa dessas visitas ela falou: Júnior, você não está vindo aqui na igreja à toa. Deus tem um propósito nessas suas visitas. No domingo seguinte, o pastor Jorge estava pregando, ele fez o apelo, fez a pregação, depois fez o apelo. Eu não me lembro, irmão, não me lembro mesmo qual foi a pregação, mas eu me lembro que quando eu fui ver, eu estava já lá na frente, chorando muito, aceitei a Jesus, né? No caso, ele me chamou, né? Porque ele que nos ama primeiro, né? Ele que nos resgata. E nesse período, aí eu fiquei frequentando a igreja, os irmãos lá da igreja, do grupo de intercessão, do avivamento. Eu vi o estado que eu cheguei na igreja, eu cheguei muito, muito, muito mal mesmo, muito, muito mal, sem ânimo nenhum mais para a vida. E os irmãos me abraçaram, né? E hoje eu estou lá, né? Frequento a igreja, sou um membro da igreja. E também nesse período aconteceu um milagre, né? Que Deus restaurou a minha vida com a mãe da minha filha. Nós vamos casar, né? Nós pretendemos casar. Veio a restauração dela também, ela se converteu nesse período, no qual a gente ficou 11 anos separado. Eu separei dela com a minha filha, tinha 2 anos, minha filha hoje vai fazer 14 anos. Foi quase mais ou menos uns 11 anos separado dela. Deus restaurou a minha vida, a vida dela. A gente vai se casar também, mas... e hoje eu tô aí, né? Os irmãos, como eu falei, do grupo de intercessão, eles são testemunha da restauração, né, que Deus fez na minha vida. Como eu cheguei lá na igreja, o jeito que eu cheguei, não que hoje eu seja alguma coisa, mas a transformação que Deus fez na minha vida, como eu fui transformado, como eu fui restaurado por Deus, né, a obra que Deus fez em minha vida. E eu só agradeço a Deus e agradeço aos irmãos, a igreja, né, que me abraçou. E hoje eu sou um servo de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho, bem resumido, mas espero que edifique a vida dos irmãos da igreja para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Através do pedido, né, do nosso irmão Felipe, nós recebemos a ligação, esse convite, para estar aqui para falar sobre um pouco da experiência, né, que nós tivemos depois de aceitar a Cristo, depois do nosso batismo. E para mim, assim, foi com alegria e satisfação, né, que eu venho aqui para dizer para todos que foi muito importante na minha vida esse momento. Era um momento que eu passava, foi em 1996, que eu trabalhava muito e só me dedicava ao trabalho, esquecendo de dedicar a minha família, né, a mim mesma, né? E eu não tinha o conhecimento que tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu tinha que colocar Deus à frente. Eu achava que eu tinha que ir, fazer e acontecer, né? E aquilo começou a me incomodar, né? Mas eu vou contar isso mais à frente. E a minha mãe já era da igreja, né? Já era batizada, ela já tinha aceitado a Jesus. E mamãe orava muito, né? Por mim, por nós todos de casa, né? Pedindo que houvesse a mudança. E Deus faz as coisas com perfeição.
Foi quando nós fomos morar na mesma rua, bem próximo à casa do pastor Luiz, da Elisa. E nós tivemos muito convívio, né? Fizemos um laço de amizade, eu ia muito na casa deles. E eu ouvia muito falar de Jesus, do Salvador, do amor incondicional. Eu ouvia louvores, aquilo começou a me encantar de uma tal maneira, de uma tal forma, a me tocar, né? Que eu comecei a pensar como é estar com esse Deus, como é estar, né, em todas as circunstâncias com Ele. E eles começaram a orar por mim também. Consequentemente, a irmã Elisa orava muito com a mamãe, né? Elas já tarde se reuniam, oravam muito pela minha vida. Eu tinha um trabalho muito turbulento, eu era com muita responsabilidade, eu só pensava no trabalho. Mas Deus viu que eu precisava pensar muito nele em primeiro lugar. Então, assim, para mim foi muito importante, né? As irmãs orando por mim, né? Pastor Luiz sempre com uma palavra, né, generosa, uma palavra abençoadora, sempre citando o amor de Deus para nós, né? E aquilo foi me impactando, né? Eu fui aprendendo a amar a Deus. Eu estava me apaixonando por Jesus naquele momento. Então, para mim foi muito importante para me trazer a mansidão. Eu era uma pessoa extremamente agitada, nervosa, né? Que tudo eu tinha que resolver, que eu tinha que fazer, e não era assim. E era o momento de eu voltar para as coisas de Deus. Foi quando a irmã Elisa começou a nos convidar para participar dos cultos, e nos cultos, nas reuniões. Eu sempre dizia que eu nunca tinha tempo, eu só tinha tempo para trabalhar. Foi quando um dia me tocou, foi um domingo. Eu já tinha ido uma outra vez de dia num culto, eu não lembro o que foi exatamente, mas foi uma reunião, uma oração, aquilo me encantou. Eu lembro da irmã Joana, da Nália, da Marta, né? Eu lembro do irmão Jorge, do pastor Luiz, Elisa, as crianças, todos os que estão agora adultos, tudo pequenininho. Eu olhando aquela família, aquelas pessoas sorrindo, se abraçando, com alegria, eu falei, eu quero isso para mim também. Foi quando aquilo começou a trabalhar no meu coração, Jesus começou a trabalhar, mas eu ainda não tinha entendimento do que era de verdade. E logo em seguida, eu fui num culto de domingo, né? Isso ainda em 1996, no mesmo ano. Demorou muito para eu voltar. E quando o pastor José estava à frente, né, na direção do culto, o pastor José, né, falou que se alguém tivesse sido tocado, né, pelo aquele louvor, eu também não me recordo qual foi o louvor, mas eu sei que aquele momento, aquela palavra dele, ele falou que a gente chegasse até a frente, isso eu me recordo muito bem, e podia chegar até a frente, que ele ia fazer uma oração por aquela pessoa. Meus irmãos, eu comecei a chorar. Eu estava do lado esquerdo, era tudo de tijolo ainda a igreja, eu estava do lado esquerdo da igreja. Quem entra, eu lembro disso. E a minha perna começou a tremer e eu levantei a mão, aceitei Jesus ali. E a partir dali, eu comecei a ser uma outra pessoa. Eu comecei a dar valor àquilo que realmente tinha valor. E eu sentia que existia um vazio em mim, né? Que eu precisava de algo a mais. E logo no ano seguinte, eu desejei o batismo. Dia 19 de outubro de 1997, foi o dia mais importante e memorável da minha vida. Foi quando eu passei pelas águas. E até hoje, que tudo que eu faço na vida, sempre primeiro lugar é Deus que coloca. Fiquem com Deus. A paz do Senhor seja com todos vocês. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como um noivo que se adorna de turbante,
como noiva que se enfeita com as suas joias. Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Elisa. Estou aqui para falar um pouco da minha conversão. Vim de uma família não crente, né? E através do meu namorado Luiz, eu conheci uma pessoa maravilhosa, conhecida como irmã Joana, que me apresentou que era ser uma verdadeira cristã, uma serva do Senhor. Aprendi muito com essa mulher e fez-me o convite para participar dos cultos. Convidei minha amiga Daisy e fomos para a igreja, assistimos vários cultos durante a semana e no dia de sexta-feira, 7 de abril de 1985, estava pregando o meu cunhado José Olívio e no final da pregação ele nos fez o apelo, né? E ali, enquanto ele pregava, eu lembrava da minha situação, da minha vida, que eu fumava muito, bebia, mas não bebia muito, mas um pouco para acompanhar o meu namorado. E não tinha paz, saía dali e não tinha paz, era momentânea a paz. Depois não sorria mais, não tinha beleza na minha vida, era tudo uma mentira. E passou a ser verdadeira a minha vida, ter alegria, paz verdadeira, quando eu conheci Jesus, em que eu, meu esposo Luiz e João, juntamente com a minha filha Kelly, que tinha 1 ano, nós fomos até a frente e aceitamos Jesus. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque a partir daquele dia eu fiquei sabendo realmente o que era ser uma pessoa alegre, feliz, livre e ter alguém que realmente me ama como Cristo Jesus. E depois disso, nós podemos... mudou a nossa vida de casados, mudou totalmente, irmãos. Não fumei mais, não bebi mais e estou vivendo para Cristo. E através da pessoa do Espírito Santo dele, eu fui liberta, sou liberta até hoje. Porque aceitamos essa pessoa maravilhosa, que é o amor da nossa vida, Jesus Cristo. E eu digo para você, foi a melhor coisa que eu fiz, foi aceitar esse Deus tremendo. O resultado dessa aceitação, hoje meu esposo, Luiz, é o pastor Luiz, João é o presbítero João, e nós, pela misericórdia do Senhor, missionária Elisa. Depois dessa transformação, dessa convivência com Jesus, sou outra. Consigo ser feliz, consigo ser liberta. Da glória e honra do nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor essa oportunidade de falar desse Jesus tão tremendo e maravilhoso. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Então, como é que vou contar um pouquinho da minha vida, né, de como tudo começou? Eu morava na rua Quiririm, né, com a minha avó, sempre morei com a minha avó e com a minha mãe. Minha avó era espírita, jogava cartas, né, para ganhar o dinheirinho dela. E tinha uns clientes que frequentavam lá. E a sua casa era como se tivesse assim, um cômodo com um altar. E lá ela servia, né, a essas imagens, era presa a elas e eu participava, eu olhava aquilo, achava legal, né, não entendia nada. Então, um dia minha avó resolveu dar um basta, né, nisso tudo. Ela resolveu frequentar a Igreja Universal, ganhou a benção dela, que foi a pensão do meu avô. E ela começou a procurar a igreja, né, e começou a me levar junto. Só que eu não me sentia bem lá, porque assim, igreja grande, então grande movimentação de pessoas na entrada e saída, então você meio que passava despercebido. E os jovens de lá, né, era completamente diferente daquilo que eu conheci no Ministério de Praça Seca. Então eu tinha por volta de 14 anos quando me mudei, né, e fui morar na rua Parintins,
E quando eu conheci, né, o pessoal da pracinha, conheci a Isabela, o Lucas, Kátia, frequentava também a casa do pastor Luiz, via os exemplos, né, que ele citava, o violão me amarrava quando ele tocava o violão, eu ficava doido com isso. E isso foi me encantando, foi me chamando a atenção. Comecei a visitar a igreja administrativa de Praça Seca e comecei a gostar da postura deles, dos meus amigos, que era diferente de lá onde eu morava para os atuais, né? No caso, uma postura completamente diferente de um cristão, né? A nossa vida como cristão ela é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Eu era do mundo e eu falava bastante palavrão, a Isabela conheceu isso. E quando eu comecei a frequentar a igreja, começou alguma coisa a me despertar, que foi através dos louvores. Começou a me chamar a atenção, comecei a frequentar a igreja. E quando chegou um dia, eu resolvi aceitar Jesus, né? E acabei me batizando no dia 1º de julho de 2001. Foi a data que eu me batizei. Foi a esse carinho, essa entrega, né, dos irmãos, a Bíblia como é citada, o estudo, né? Digamos assim, por ser Bíblia, né? Então isso tudo, você vendo realmente o cristão como tem que ser, em cima da palavra, isso foi que me atraiu, os louvores, e para honra e glória do Senhor, eu sirvo essa igreja amada, que é o Ministério de Praça Seca, o Ministério de Avivamento, e é lá que eu amo, e é lá que eu pretendo ficar, tá bom? A paz do Senhor para os irmãos, fica com Deus aí. Paz do Senhor, meus irmãos, depois de nós ouvirmos esses testemunhos poderosos e portentosos do nosso Senhor, né, esses relatos de salvação, de pessoas sendo transformadas pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo nosso Salvador bendito, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida, para que você possa sair da inércia e começar a falar desse amor que transforma, que não só transformou a minha vida, mas transformou a sua. E agora nós devemos fazer o quê? Falar, testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E nós somos chamados a isso. Na verdade, é uma ordenança de Deus que eu quero ler com vocês, que se encontra em Marcos 16, do 15 ao 18, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é uma ordenança de Deus para a nossa vida. Né? Nós vimos os testemunhos aí, nós vimos que todos eles tiveram pessoas que ousaram falar de Deus, ousaram falar daquilo que tinham dentro de si. E nós somos convidados, ordenados a isso. Deus diz: ide. O interessante, meus irmãos, é que essa é a última mensagem de Cristo antes de ascender. E toda vez que uma pessoa está para partir e ela tem algo importante para falar, ela escolhe aquela coisa que mais vai impactar, aquilo que é mais importante na vida dela. Da mesma maneira, Cristo, quando partiu, ele poderia ter falado de N coisas, ter dado N recados, mas ele diz uma coisa: olha, vai e proclama o meu evangelho, proclama a salvação, proclama o meu nome. É isso que Cristo faz, tamanha a importância que nós temos que dar a isso. E mais uma coisa,
ele fala isso na totalidade dos discípulos. Os 11 discípulos estavam ali, tirando Judas, que tinha traído e estava fora, e Matias, que ainda não tinha sido ordenado. A totalidade dos discípulos estavam ali. Isso quer dizer o quê? Que isso é algo para todos os discípulos que estavam ali e os que viriam depois. É algo universal para todos nós. Nós devemos ir e falar do Evangelho do nosso Senhor. Essa é uma ordenança que nós temos que cumprir. Será que nós estamos cumprindo? Será que nós estamos falando do amor de Cristo? Será que nós estamos não estamos deixando passar as oportunidades que Deus tem colocado na nossa frente? Porque Ele diz que nós devemos falar do amor dEle, do amor do nosso Jesus, que mudou a nossa vida e que nós sabemos que é poderoso para continuar mudando a vida das pessoas que ouvirem falar sobre eles. E isso está sobre nós. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá. Cristo dá essa ordenança, ascende aos céus. Mas aí, o que acontece? Ele deixa um nome. Ele diz, fazer isso em meu nome. Ele deixa um nome para que nós possamos ter autoridade através desse nome. A igreja ganha autoridade através desse nome. Em meu nome, você vai pregar o evangelho que não é seu. É um evangelho de Cristo. É um evangelho puro, sem deturpações. O que nós vemos muito nos dias de hoje são esses evangelhos misturados. Mas o evangelho que Cristo manda pregar é o evangelho dele. É o evangelho de arrependimento. E é esse evangelho que ele manda que nós preguemos. Então vamos lá. Ele nos dá um nome que é poderoso. Não é qualquer nome. Não é qualquer nome que ele nos dá. É um nome que é sobre todo nome. O nome que o Pai exaltou sobre todos os nomes. O nome, aleluias, que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Um nome que toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos uma arma que é um nome, mas é um nome todo poderoso. Não é qualquer nome. Nós não vamos no nome de qualquer um. Nós vamos no nome todo poderoso, no maior dos nomes, no nome de Jesus Cristo. A outra coisa é que esse nome, ele não é um nome esgotável, ele é um nome inesgotável. Os seus recursos não se esgotam. Sabe, ele não é poderoso hoje e amanhã está fraco. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que pedires em meu nome, crendo farei. É tudo. Claro que você tem que estar alinhado, né, aos propósitos de Deus, mas ele é inesgotável. Ele é inesgotável quando você está em Deus, quando você está com propósito em Deus. Tudo o que você pedir no nome do Senhor, Ele fará para que o seu nome, o nome de Deus, seja exaltado, o nome do Pai seja exaltado. A outra coisa é que esse nome, ele deve ser usado. Foi um nome dado a cada um de nós para ser usado, para ser falado, para ser proclamado. Por que eu digo isso? Porque os antigos, os judeus, eles tinham o nome de Deus, tinham tamanha reverência, sabe? Se achavam tão indigno de falar aquele tetagrama, né? Que nos dias de hoje, transliterado, chegou como Yahvé, Javé, enfim. Não tem uma definição realmente de qual seja o nome. Eles chamavam de, para não falar o nome de Deus, chamavam de Elohim, de Adonai, mas não falavam o nome de Deus. Mas Jesus deu um nome e diz, olha, em meu nome, vocês têm que usar o meu nome, falem o meu nome, digam o meu nome, falem através do meu nome. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, meu irmão. Deus deu um nome para a sua igreja, para a sua noiva, para ser dito, para estar na nossa boca, para estar no nosso coração, para carregarmos aonde nós formos o Evangelho de Deus. Aleluia.
E ele fez mais do que isso. Quando ele diz em meu nome, sabe o que ele fez? Ele assinou uma procuração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Deus deu uma procuração para a sua igreja, para que a igreja possa representá-la. E eu vou demonstrar isso aqui para você. Bom, toda procuração, ela nomeia alguém. E Cristo nomeou a igreja. Cristo nos nomeou. Mas quando você nomeia alguém, você nomeia alguém que tenha confiança. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor confia em nós. Jesus confia na sua igreja. É por isso que Ele permite que nós a representemos, que nós o representemos. Olha que coisa tão maravilhosa, tão sublime. Sabe? Isso é maravilhoso. E eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 5, o versículo 18 e 19 diz assim, ó: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu. Aí olha que coisa interessante. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Ele, além de nos reconciliar, sabe o que ele fez? Nos tornou reconciliadores. Através do que? Da palavra de reconciliação, falando de Cristo. Sabe, essa é uma missão dada a nós. Sabe, é por isso que Deus nos confiou talentos, Deus nos confiou dons. Quando você olha a parábola dos talentos, você vê Deus confiando a nós talentos que nós iremos prestar contas dele. Então Deus confia na sua igreja. Olha que maravilha. Você já tinha parado para pensar nisso? Deus confia em você, Deus confia em mim para carregar esse evangelho, para falar do amor de Cristo. A outra coisa é que quando você nomeia alguém para te representar, é porque você não está lá. Quando Cristo foi ao céu, ele rogou ao Pai para que viesse o Espírito. Cristo está sentado à destra do Pai. Foi isso que Estevão viu quando morreu, Cristo se levantando para o receber. Cristo estava na sua glória sentado. Isaías também o viu assentado naquele momento de tormenta de Israel. Sabe? Então, você é o representante da igreja aqui na terra. E você quer ver? Eu vou te provar. Através das Escrituras. No próprio texto que nós lemos, um pouco mais embaixo, no versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilies com Deus. Deus nos chama de embaixadores. Uma embaixada, sabe, é um local dentro de um país que representa outro país. Sabe, ele fala em nome desse outro país. Isso é tão sério que se esse país onde está localizada a embaixada, sabe, por algum motivo, sabe, entrar em conflito com essa embaixada, na verdade ele está entrando em conflito com o país que essa embaixada representa. Nós somos embaixadores de Cristo, nós falamos em nome de Cristo, nós pregamos o Evangelho em nome de Cristo. Aleluias, que maravilha! Embaixadores do Rei. Aleluias, quando nós falamos, é Cristo falando através de nós, é o Senhor nos usando. Por isso que nós falamos em nome em nome do nosso Senhor. Que maravilha, que maravilha. Aleluias. Outro aspecto é que a procuração, ela abre caminhos. Você pode se sentir um Zé Ninguém, você pode se sentir um fraco, só que você representa um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso. Como nós falamos, um Deus cujo nome é poderoso. Aleluias.
sabe, é inextinguível em seus recursos, sabe, um Deus que colocou na sua boca um nome para ser usado. Esse Deus é quem te garante, é esse Deus que abre caminhos. Por isso nós temos que ser intrépidos, jogados, sabe, a fazer a obra de Deus, sabendo que quando nós falamos é o próprio Senhor que abriu o caminho, que preparou as veredas. Glória a Deus, isso é outra coisa maravilhosa que temos que estar atento. Vamos para outro aspecto da procuração. A procuração é algo assinado por ambos. Aquele que dá, que outorga, e o outorgante. Então, quando você aceitou a Cristo, o outorgante, sabe, aquele que te deu outorga, na verdade quer que você assine através do seu batismo, da sua conversão, de que você agora é um representante dele. Então pare de ser envergonhado, para de ser tímido, sabe? Seja corajoso. Você representa Deus. Você assinou, quando você se converteu, você falou: Senhor, eu agora sou o seu representante aqui. Eu agora falarei do seu amor. Eu agora professarei a tua glória. Que coisa maravilhosa. Entenda isso. Quando você se converteu ao Senhor, você assinou um termo de que seria a sua testemunha. Glória a Deus. Um outro aspecto também é que toda procuração tem as suas especificidades de poderes dados. E é muito interessante porque esse texto que nós lemos falam de poderes dados a cada um de nós. Vocês querem ver? Olha só. Eu vou ler aqui que é mais fácil. Diz assim, ó, que nós expulsaríamos demônio. Isso fala de quê? De uma autoridade no reino espiritual. A palavra de Deus diz assim, ó, em Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, na região espiritual. Então Deus nos deu poder para intervir, sabe, na dispensação espiritual. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Quer ver outra especificação que ele deu? No reino mental, quando ele diz falarão novas línguas, a língua está associada à linguagem, ao cérebro, ao sobrenatural. Sabe, nós podemos entrar no sobrenatural de Deus, é Deus quem nos confiou isso, através da sua palavra. Outra coisa, Deus também nos deu autoridade sobre o reino animal, né? Pegarão em serpente, né? E não. O que aconteceu quando Paulo foi mordido na ilha de Malta por uma serpente? Sabe o que ele fez? Assim. Todo mundo achava que ele ia cair duro, mas o que aconteceu na verdade? Não aconteceu nada. Aqueles homens, sabe, ficaram atônitos, porque não sabiam o que tinha acontecido, mas um homem de Deus, que tem autoridade sobre o reino animal, estava ali, foi picado por uma víbora e nada lhe aconteceu. É isso que acontece conosco também. Deus nos deu autoridade através do seu nome no reino animal. Também no reino vegetal, quando ele diz, se beberem coisa mortífera, não lhe fará mal. Quando ele diz isso, o reino vegetal é o que? São as ervas que são feitas, né, o veneno, enfim. Quantos testemunhos nós conhecemos de irmãos, sabe, que foram missionar em algum lugar, missionários que beberam coisas venenosas, mortíferas, e não aconteceu nada. É isso que acontece quando nós vamos em nome de Deus. É a autoridade do nome do Senhor. E por último ele diz que os enfermos serão curados. É sobre o reino humano. Aí nós vemos Pedro e João, por exemplo, na igreja de Formosa, né, chamando perna, né, o coxo curando o coxo. Que maravilha! Pedro, a sombra de Pedro curando, ressuscitando.
Nós vemos o que? Vemos Paulo curando, ressuscitando também. As pessoas só de tocar no seu manto sendo curado. Que coisa maravilhosa. Isso é para mim, isso é para você. Através da autoridade do nome do Senhor. É por isso que nós temos que entender que nós estamos aqui para representar as coisas do céu, não as nossas. Por isso que Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, as minhas coisas, as minhas preferências. Sabe, isso já se foi. Agora eu estou aqui para cumprir as ordenanças de Deus, sabe? Para tomar cuidado das coisas de Deus, do reino de Deus. Para defender o Evangelho. Que coisa maravilhosa que foi dado para mim e para você. Sabe, eu espero que isso te encoraje a falar do amor de Deus. Sabe, talvez você ainda não tivesse compreendido o que Deus deixou para você. Ele deixou um nome poderoso. Deixou um nome que seus recursos são abundantes, não se esgotam. Deixou um nome para ser falado. E deixou uma procuração para que você o represente como embaixador, como filho, como reconciliador da palavra. Sabe o que ele manda você fazer? Abrir a tua boca. Irmãos, nós estamos vivendo momentos, sabe, de incerteza do que vai acontecer amanhã, sobre essa pandemia toda que está acontecendo. Pessoas estão morrendo dentro de casas apavoradas. Essa paz que excede todo o entendimento que eu e você tem que ser transmitida. Essas pessoas precisam conhecer. E esse é o momento, sabe, seja através de um WhatsApp, de uma mensagem, de, sabe, uma ligação. Existe oportunidade em todo momento de falar do amor de Deus. E nós seremos cobrados por isso, como aquela parábola dos talentos, aqueles homens foram cobrados. Nós seremos cobrados por isso vamos abrir a nossa boca, vamos confessar Deus, vamos falar do amor de Deus para essas pessoas. Você imagina se todos os cristãos dessa nação pegassem o seu celular e gravassem o seu testemunho de fé, a sua conversão que Deus operou na sua vida e colocasse no YouTube, Facebook, aonde fosse. Você imagina as pessoas vendo a transformação, presenciando tudo isso. Quantas pessoas poderiam ser impactadas com o nosso testemunho? Então eu te encorajo hoje a fazer algo por Deus, a executar, a viver Deus até o limite. Fale de Deus, abra sua boca, fale do seu amor. É a coisa mais fácil que tem, é falar do que Deus fez na sua própria vida. Não seja tímido, não seja envergonhado, tenha coragem. Fale do Senhor que mudou a tua história e que precisa mudar a história de muitos e que colocou na sua mão essa incumbência. Ide, vai e pregue o meu Evangelho. Que seja assim. Agora nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nesse dia, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos, Senhor, de falar de Ti, meu Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero louvar e engrandecer ao Seu nome, Senhor, por todas as maravilhas, Senhor, que Tu fazes na nossa vida, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, poder falar do Teu amor, do Teu nome, Jesus. Quero te pedir, Senhor, que nesse momento essa pregação, Senhor, sirva, Senhor, para mostrar, Senhor, os Seus filhos, ó Pai, o quanto, Senhor, Teu nome é grande, Senhor, o quanto nós podemos, Senhor, salvar vidas, Senhor, através desse nome glorioso, Senhor. Que esse nome, Senhor, serve para salvar, libertar, assim como um dia foi conosco, Senhor. Nós éramos vazios, Senhor. Éramos, Senhor, pessoas tristes, Senhor, oprimidas, Senhor. E Teu nome veio, Senhor, e libertou, Senhor. Nos tirou, Senhor, de todo esse mal, Senhor. Tudo que nos aprisionava. E hoje nós somos livres no Teu nome, Senhor.
Nós te pedimos, Senhor, que nós não tenhamos timidez, não tenhamos vergonha, meu Pai, de falar de Ti, Senhor. Que as oportunidades que venham até nós, Senhor, nós possamos falar do Teu amor, falar, Senhor, e que as pessoas sejam salvas através da nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser testemunhos vivos, Senhor, de quão grande, Senhor, Tu és na nossa vida, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que todos possam entender o Teu ID, Senhor, e que Teu ID, Senhor, é para todos, todo o Teu povo, Senhor. Tu pediste que nós falássemos do Seu nome, meu Pai. Que possamos, Senhor, ter isso guardado em nossos corações, Senhor. Que essa palavra possa salvar e libertar, Senhor. E aquilo, Senhor, que é bom para nós, seja bom para outros. Salve, liberta, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, tua orientação, tua autoridade, Senhor, no poder do Teu nome. Amém. Bom, irmãos, eu voltei mais uma vez, só para dar um recado. Esse projeto ele tem edificado bastante a nossa vida, tem nos feito crescer. É um projeto maravilhoso do coração de Deus, em que nós nos sentimos muito realizados em poder fazer. Mas nós estamos com dificuldade de tempo. Uma vez que as mães, né, estão com seus filhos em casa, nós somos 3 casais, e as mães estão com os filhos em casa, tendo que dar aula, tendo que cuidar do lar, algumas ainda trabalhando, no meu caso, do meu irmão, né, fazendo seminário em época de prova, muito difícil, fora os trabalhos também, Vinícius com as lives da igreja, enfim, nós temos tido pouco tempo. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o projeto Viva Deus de 15 em 15 dias. Quer dizer, de sexta sim, sexta não. Nós estamos lançando essa sexta, na sexta que vem não terá, na outra novamente terá. Tá? E assim que pudermos, tivermos um pouco mais de tempo, quando voltarmos, né, a nos reunir, de repente ingressando pessoas novas, nós podemos sim expandir semanalmente, mas nesse momento nós estamos tendo dificuldade. Mas esse projeto é uma maravilha, ele tem tomado o nosso coração, tem nos deixado alegre, felizes, eu sei que está também fazendo bem a você. Então peço compreensão, né, por esse momento, peço que Deus continue abençoando a nossa vida e a sua vida.